Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para fazer uma exposição bíblica, né, de um capítulo muito conhecido da Bíblia. Talvez alguns dizem que é a parte mais conhecida da Bíblia, né? Esse estudo é para uma disciplina do seminário e Deus falou comigo um detalhe bem diferente, né? Mas eu vou começar lendo o Salmo 23, que diz: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em vez de pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor e guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Aqui até o versículo 4, né? Para essa disciplina, né, eu acabei vendo vídeos de pastores conhecidos, pastores que foram a Israel, que trouxeram vários detalhes que realmente me marcaram também, né? A questão ali do cajado, da vara, do pastor, como é que se dá o pastor, desde do cuidado do pastor, se a ovelha está teimando muito de quebrar a perna dela, no sentido bom dela ficar perto do pastor e ser curada, porque ela estava correndo risco de vida, algumas ovelhas desobedientes, né? Mas de tudo que o Senhor ministrou meu coração, realmente está nessa primeira parte, que é: se eu quero experimentar o cuidado do bom pastor, eu tenho dedicado tempo a ouvir ele. Ali vai falar, né, que ele me conduz a águas tranquilas, mas nesse mundo agitado, eu tô dando espaço para ser conduzido pelo pastor? Eu tô tendo tempo de ouvir o pastor? Ou eu tô me movendo pelas minhas decisões? Ou talvez até estando paralisado ou com medo por causa das circunstâncias, né? Isso saltou muito ao meu coração, de buscar o pastor, né? A gente sabe que ele protege, que ele nos conduz, ele nos guia, mas se eu não buscar, eu não vou experimentar nada disso que ele tem para mim, né? E a outra questão é: mesmo que eu ande por um vale de trevas e morte, né, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, né? Esse versículo me lembra muito daquilo que Jesus falou, né? Que ele vai estar conosco até o fim dos tempos, né? Quando ele fala para os discípulos enquanto ele esteve aqui. A outra parte diz, né? Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Esse banquete, para mim, eu me lembrei muito do banquete espiritual que Jesus tem para nós a cada dia que nasce. Ele tem um banquete preparado. É como se eu e você acordasse e na mesa ali da sala, a tua esposa ou teu marido preparou o banquete, né? Ou tu pode sair correndo, né, pro teu trabalho, talvez alguém para a faculdade, para a escola, ou tu pode realmente acordar com um horário e tomar esse café de qualidade, né, esse banquete. E a outra parte do óleo, né, ele representa o Espírito Santo, e em algumas passagens da Bíblia, né, ele representa esse óleo. E a gente precisa, né, dessa dependência do Espírito Santo, né? E fazendo transbordar o meu cálice, essa frase, eu me lembrei muito de uma outra passagem do Novo Testamento, onde diz que aquilo que o meu coração tá cheio, né, a minha boca vai falar o que tá transbordando o meu cálice, né? Então, que a gente possa buscar em Jesus e transbordar, assim, né, gratidão, transbordar o amor, a graça, a paz, a justiça também, que é um caráter importante de Deus, né? O versículo 6 diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver.
esse versículo até tem um louvor, né, que foi muito cantado há um tempo atrás, né, que ficou famoso pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, que bondade e fidelidade, né, me acompanharão. E realmente, quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas elas vão sendo acrescentadas, né? E aí, quando as demais coisas vão sendo acrescentadas, a gente experimenta aquilo que Moisés também viveu, né? Mesmo ele vivendo milagres de ver o mar se abrindo, chega um determinado momento na caminhada com Deus que ele diz, que Deus fala para ele, né? Para ele ir com o povo, né? Para a terra prometida. E ele diz, não, mas se não for com a tua presença, se não for contigo, eu não vou sair daqui, né? E aí me lembra muito esse final, que é voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver, né? Então, mais do que sentimento, né? Porque tem dias que a gente vai acordar cansado, tem dias que a gente vai acordar de alguma maneira desanimado, por mais que a palavra de Deus nos encoraje a não viver assim, né? Por isso que eu creio que cada vez mais eu vejo que o alimento espiritual ele vem até primeiro do que a nossa própria carne, né? E essa questão, eu estava lembrando de alguns amigos, pastores, líderes, né? Que criaram essa dinâmica, criaram não, né? Mas eles colocaram na sua rotina a dinâmica de se alimentar primeiro da palavra e da oração para depois alimentar a carne. Eu entendo e tento viver isso e noto essa questão do nosso próprio corpo, né? De alimentar primeiro o espírito, né? Então, queria deixar essa reflexão, mas algumas perguntas, assim, que vieram ao meu coração e eu acabei botando no esboço, né? Dessa pregação, que é se realmente, né, a gente sabe que a gente tem um bom pastor, né, e a gente tem se dedicado tempo para ouvi-lo. Mais uma vez eu queria deixar essa pergunta, se tu tem dedicado tempo para ouvir dele, se tu tem obedecido, né, eu faço muita analogia com a minha paternidade, né, eu tenho 2 filhas. Quando eu corrijo elas, muitas vezes elas não gostam num primeiro momento. E Deus tem me feito refletir sobre isso. Não é que tudo que eu vou fazer para elas não têm que gostar. Mas algumas correções, elas vão me agradecer daqui a um tempo. Só que eu gosto de fazer a minha analogia com Deus. Será que um encorajamento de Jesus dizendo não para uma coisa que eu queria? E aí eu trago um exemplo, eu gosto de trazer exemplo prático da minha vida. Eu tive o privilégio já de ir em missões com esporte fora da nossa nação, do país, né, para países longe. Um deles foi a Ucrânia, e foi um país que eu orei para ir esse ano e acabei não indo. Entendi de Jesus que não era. E nos primeiros dias, quando Jesus foi falando que não era para ir, e alguns amigos foram, me veio aquele lado de filho, né? Assim, de ficar um pouco chateado, enfim. Mas eu fui entendendo. E, ao mesmo tempo, Deus tinha me mostrado que esse ano ia ter uma viagem missional, uma viagem onde poderia expressar o amor, e tem diversas formas de expressar o amor, né? E acabou que eu fui para uma competição em São Paulo, no Centro Paralímpico, com deficientes visuais aqui do Rio Grande do Sul. E eu vi que era essa viagem que o Senhor estava preparando, né? Então, estar atento ao que o bom pastor quer é também entender quando ele diz o não. É muito fácil, né? Quando Deus, como um pai, ele sabe que a gente gosta, ele, enfim, nos abençoa ou de certa maneira traz algo que a gente estava orando muito, né? Mas cada vez mais que a gente amadurece em Cristo, a gente vê o quanto a gente precisa
estar com o coração maduro no sentido de até mudar as nossas orações, até alguns desejos que o Espírito Santo coloca para nós como desejos egoístas. A nossa oração, à medida que a gente se aproxima do bom pastor, ela muda, né? Então, eu queria deixar essa reflexão para vocês em cima desse salmo muito conhecido, mas talvez a pergunta que mais ecoou foi essa: você tem tido tempo com o teu bom pastor? Ou a correria do dia a dia tem te engolido de não ser cuidado pelo bom pastor? Um forte abraço a todos e que Deus possa ter ministrado ao teu coração através dessa passagem, dessa reflexão. Um abraço.